Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tinha me proposto a fazer um vídeo, né, relatando, compartilhando com vocês sobre sobre a gravidez do Heitor, né? É, é um assunto que eu não achei que ia ter tanta dificuldade, né, para falar. Mas acredito que seja muito importante eu fazer isso aqui porque quando eu estava passando por essa gravidez, eu fui na internet, né, no YouTube, procurar relatos, né, de conteúdos que falassem sobre esse assunto e quase não achei. Achei acho que dois vídeos falando sobre isso. Então, estava em busca de uma resposta ou de alguém que tinha passado por isso, saber como que essas pessoas estavam agora. E aí eu não encontrei muita coisa. Então eu vou fazer isso aqui para que se infelizmente alguém estiver passando por isso, né? Em algum momento, se elas buscarem por conteúdo, que elas possam encontrar também o meu vídeo que estou compartilhando, que passei por esse período tão difícil, né? Ainda estou passando, mas que possa ser de resposta, de certa forma, para essas pessoas que estiverem ouvindo. Bom, eu tenho uma filha de 7 anos, né, a Helena, e eu estava muito desejosa de ser mãe novamente, de ter outro bebê. A Helena também queria outro irmãozinho ou irmãzinha, então ela estava numa expectativa assim de querer ser irmã, né? Ter essa experiência. E quando eu engravidei, foi uma notícia muito alegre, né? Então, o bebê foi muito desejado. Quando eu contei pra ela, ela ficou sem jeito. E ela, sério, mãe? E aí ela pegava as roupinhas da boneca e falou: mãe, essa bonequinha aqui, ó, mãe, a roupa dessa bonequinha a gente pode guardar. Se for menina, dá pra vestir, porque tem uma roupinha que fica na boneca dela, que é uma roupinha que eu fiz de crochê pra ela que ela usou quando ela era recém-nascida e tava na boneca dela. Ela já começou a tirar a roupa da boneca, sabe? Ela ficou assim, muito eufórica. Então foi um momento de muita alegria. Então, essa notícia da gravidez foi uma notícia muito esperada. Então, é, é, apesar de muita alegria, tinha um receio da minha parte, tinha um medo, porque antes de engravidar da Helena, eu tive uma gravidez e quando eu fui fazer o ultrassom, né, o primeiro ultrassom, é, não tinha batimento cardíaco e foi uma experiência assim muito traumática para mim. Então, depois que passou esse período, né, depois de 3 anos, aí eu engravidei da Helena. E toda vez que eu ia fazer ultrassom, eu ficava em pânico, ficava gelada, ficava muito tensa, com medo de não ter batimento, sabe? Então, toda aquela experiência de perda da primeira gestação, quando eu estava grávida da Helena, então eu ficava muito tensa, com medo, principalmente nos ultrassons. Então, quando eu fiz o primeiro ultrassom dessa gravidez, então foi muito tenso. E quando finalmente foi ouvir os batimentos, aí eu fiquei aliviada, tava tudo bem, o médico falou, tá tudo bem. Então, para esse período, tá tudo dentro do padrão, não tem problema. E vida que segue, né? Então, a gente estava muito ansioso para saber quem é que a gente estava esperando, né? E aí meu marido não queria esperar para saber é, o sexo, né? Que ia demorar bastante ainda, como estava no início, ia demorar bastante ainda para saber se era um menino, se era uma menina. Então a gente fez sexagem fetal. Então a gente fez um chá revelação, a gente fez online e aí tinha família e amigos, né? E foi um momento muito gostoso, assim, que a gente pôde compartilhar com a família, principalmente com a família dele, que não está aqui no Brasil. Então foi um momento e uma ocasião que a gente pôde estar junto de alguma forma. E aí veio o menino.
E aí a Helena ficou meio brava a princípio, né? Porque ela queria uma menina e tudo mais, mas depois ela gostou, né? No primeira revelação ela não gostou, não. Ela queria um menino, uma menina, né? Então a gente já tinha nome, né? A gente pediu algumas sugestões e tal. Mas aí veio a notícia que era o Heitor, né? Então agora a gente ia ter um casalzinho. Então a gente estava muito alegre, muito feliz. Então a gente deu continuidade, né? No pré-natal, né? E aí eu peguei e marquei, né, o ultrassom morfológico, que é um ultrassom muito importante, onde eles vão identificar várias coisas, né? Se tiver algum problema, alguma alteração é, genética, então esse exame ele vai conseguir identificar isso, não somente isso, né? Ele mede várias coisas importantes no feto. Então eu estava muito ansiosa, porque como a Helena também estava muito alegre, eu falei, nossa, vai ser muito legal levar a Helena para acompanhar no ultrassom, que ela vai poder já ver o irmãozinho dela, né, ainda na barriga. Então eu estava muito ansiosa, tinha muita expectativa, né? Então era o momento de compartilhar com ela essa alegria, né? De poder ver o irmãozinho no ultrassom. Então a gente foi para fazer o exame e chegando na clínica, a gente fez lá tudo, cadastro e tudo mais, e estava aguardando lá. Só que demorou demais para ser atendido e aí a gente foi ficando já tenso, né? Uma coisa que era para ser alegre, a gente já ficou chateada pela demora, gente, porque demorou tipo quase uma hora para poder ser chamado, né? Os atendimentos estavam todos atrasados, então a gente já estava mais já cansada já de esperar. Então, quando chamou, a gente já não estava tão empolgada. Então a gente pegou tal, a Lana sentou, falei para ela gravar para mostrar pro pai dela também, né? E aí o médico começou a fazer o exame e tava meio estranho, né? Tá meio tenso o clima, ele não me falava nada, né? Porque quando eu fiz o da Helena, né, o morfológico, ele ia mostrando, ia interagindo, né, com a gente, mostrando cada coisa, é, mostrando batimento pra gente, tudo mais. Mas estava muito quieto, muito calado, um silêncio. A Helena já estava inquieta, né, gente? Porque criança sabe como é, não consegue ficar muito tempo calado, né? E aí eu fui ficando nervosa e o clima totalmente mudou, né? O que era de alegria já começou a ficar meio estranho, ficar meio esquisito, né? E aí eu perguntei, e o batimento cardíaco, né? Aí ele falou, eu não vi ainda. E aí ele continuou fazendo exame e de repente ele pegou e falou, olha, tem uma alteração grave. Aí ele continuou falando, mas sabe, quando ele falou tem uma alteração grave, eu não, parece que eu não ouvi mais nada, não consegui ouvir nada depois daquilo, entrou no meu ouvido, parece que fiquei parada no tempo, sabe? Fiquei chocada. E aí ele terminou o exame, aí a gente pegou e saiu da clínica, e aí ele me perguntando um monte de coisa no caminho, e aí eu não conseguia responder, eu falei, calma, calma, é, a mãe não sabe o que está acontecendo ainda, o médico não falou. A mãe vai no médico ainda, em outro médico. E aí ela, mãe, não me diga que o meu irmão vai morrer. Eu falei, calma, filha, não é nada disso. E aí eu fui para casa. Aí no meio do caminho, a clínica ligou de novo. E o médico pediu para me voltar, porque faltou uma imagem para ele registrar. Aí tive que voltar para a clínica e foi lá, fez a imagem de novo. Aí ele pediu desculpa. Então foi uma situação bem difícil essa notícia, sabe? Eu fiquei desnorteada e não sabia o que falar, não sabia como reagir, fiquei assim, desolada e tinha minha filha ali do lado e não sabia o que responder para ela, então foi uma situação bem difícil. Então,
Chegando em casa, eu fui entrar no sistema aqui da clínica para ver se já tinha o laudo disponível, porque no outro dia eu tinha o pré-natal, então eu queria pegar e levar para a médica, né? Como eu não ia poder ter as imagens em tempo, aí eu queria ver se conseguia imprimir, né, o resultado para levar para a médica e ela poder avaliar e nos direcionar. Então, a primeira parte que eu queria compartilhar sobre essa história é isso. Então, se você tiver interessado, continue aqui para continuar conhecendo essa história e, e ver como que a gente conseguiu levar adiante toda essa situação, tá? Então, dá o seu like, dá o seu joinha aí, deixe seu comentário. Se você já passou por uma situação parecida ou de algum conhecido, deixa aí o seu relato, vamos compartilhar, tá bom?